Se você está vendo essa assinatura e reconhece ela, já sabe que o convidado de hoje é importantíssimo. Nada mais, nada menos do que Neymar Júnior. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias inspiradoras de pessoas de Umuarama que, gente, tá chegando muito longe. E vai ser muito legal, então assista esse episódio completo que você vai se arrepiar com a história. Seja muito bem-vindo, meu amigo aqui, ó. Ele que é engenheiro, mentor, palestrante e empresário, Marcelo Ximenes. Cara, muito obrigado pelo convite, Rick. Muito feliz em estar aqui presente, né? Poder contar um pouco da história, um pouco do que eu vivi nessa carreira empresarial minha, nessa carreira de vida, cara. E agradeço o convite, tá? A todos aqui, pô, equipe, você, todo o carinho. E, cara, vamos lá. Vou deixar uma das historinhas pro final para você assistir completo esse episódio, hein? Mas já para começar assim, cara, como assim você tem a assinatura do Neymar Júnior no seu capacete aí de engenheiro? Como que tudo aconteceu? Como que foi? Conta essa história em especial. Então vamos lá. Pra falar dessa história não tem como eu deixar de contar um pouco como começou tudo isso, tá? Certo. Depois que eu fiz uma viagem, eu cheguei aqui, né? Foi pra fora do Brasil, eu voltei pro Brasil, tinha um contato com um amigo e ele ia começar na rede social. E eu não tinha rede social, né? Então eu falei, cara, vou começar a fazer vídeo pro Instagram também, né? Ele começou, eu falei, vou começar também. Peguei, comecei a fazer vídeo. Da sua área mesmo, de engenharia. Área, engenharia, fazendo vídeos, cara, eu fazia muito react, porque é vídeo rápido, fácil, e você consegue fazer, né, de forma dinâmica ali no dia a dia. E daí eu comecei a fazer vídeo. E um desses vídeos viralizou, tá? Um não, outros vários viralizaram, mas esse em específico que foi onde chegou, né, lá com o pessoal do Neymar. Foi um andaime elevatório que eu fiz, né, um vídeo falando sobre um andaime elevatório, pô, bem simples, e o pessoal entrou em contato comigo, que eles queriam um equipamento desse para fazer limpeza lá em Mangaratiba, né, onde o Neymar tem o famoso Lago do Neymar, a casa dele, né, a famosa balada em Mangaratiba. Então, aí eles entraram em contato comigo pelo Instagram, tá? Então, por isso que até o Rick comenta muito, né, posicionamento, né, o que faz o posicionamento. E eles entraram em contato, tá? E a partir disso a gente passou orçamento, fez toda a parte ali, né, de contato com eles, começamos a executar o serviço, né? Isso foi meados ali de julho do 2024. Então, a gente levou um tempo para fazer o projeto, teve umas discussões ali no meio. Em dezembro, a gente teve a oportunidade também de fechar a execução. Dezembro não, novembro, a gente fechou a execução desse projeto. Então, eu fiz o projeto, depois a gente fechou a execução do projeto. Cara, que legal. E como que foi pra você, a hora que a sua... Que momento você sentiu que a ficha caiu e falou, cara, eu vou atender o Neymar Júnior? Como que foi isso pra você? Ser requisitado por uma pessoa nada mais, nada menos com 230 milhões de seguidores, cara. O cara mais influente do Brasil hoje. Ah, sinceramente, eu fiquei uns dias sem dormir. O coração dá aquele gelo, né? Então você fica, eufórico, né? Você fala, preciso contar pra alguém, mas calma, segura aí, deixa acontecer primeiro, né? Então, até a parte do projeto, né? Até fechar o projeto, eu demorei até ver que eles eram do Neymar Júnior, né? Até eu entender que quem entrou em contato comigo era do pessoal do Até então atendeu como fosse um cliente normal. Normal, porque esse vídeo acabou viralizando e muita gente veio me perguntar o projeto dele, quanto custava. Então eu pegava, tinha uma mensagem pronta e mandava. Eu copiava e colava. Entendi. E eu fiz isso também. Um copia e cola. Porque era muita gente. Pô, pensa, um vídeo deu, acho que 170 mil visualização. Eu tinha mais... Desse vídeo, acho que foi uns 200 comentários, uns 200 pessoas perguntando o preço. Então, eu fiz um textinho pronto, aí quem vir perguntar, eu só vou mandar. Né? Até pra não perder muito tempo. E daí foi isso. Só que a pessoa respondeu, passou, depois pediu meu WhatsApp, né? Entrou em contato e fechou o projeto. Né? Demorou uns dias ali. E depois eu fui ver, né, no Instagram dessa pessoa, que era uma pessoa próxima ali do Neymar Pai, né? Então... Aí que eu fui entender, esse pessoal é de Neymar mesmo, eu não tinha percebido de início, né? Então, quando aconteceu isso, eu entrei em choque. Não tem como. Engenheiro aqui do interior do Paraná, engenheiro mecânico, né? Uma cidade pequena, que nem é muito industrial, mas do agro, né? E da construção civil. Eu aqui, nesse fim de mundo, né? Vou falar assim, fim de mundo. Sim, mas com certeza. A gente tá muito isolado da capital, né? Se for ver. Exatamente, né? Até pra gente ir pra capital, um deslocamento imenso, né? E daí, quando fechou, cara, eu fiquei, assim, em choque.
Foi essa sensação que eu tive. E Marcelo, assim, lógico que tecnicamente você com certeza é muito competente, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas você teve que ir lá fazer uma visita, conhecer o que você ia projetar, ou foi comunicação online? Como que foi esse processo, antes de você chegar até a casa dele? Tá, nesse processo, né, de fechar, né, esse serviço, foi tudo online. Então, a gente conversou online, eles passaram ali, eu fiz umas perguntas para que iam utilizar, tudo. Aí tem um porém, a pessoa que me passou essas informações não sabia para que utilizar. Eu não conversei com quem ia utilizar o equipamento. Então, até foi até engraçado que o pessoal hoje dá risada lá, né? Mas se fosse outra pessoa, não ia rir, porque ia falar, pô, tomei um prejuízo. Mas a utilização que eles não comentaram certinho para onde eles iam utilizar, como ia utilizar. Então, eu fiz um equipamento e mandei para eles aprovar. Eles aprovaram, só que sem saber exato se era para aquele tipo de utilização. Né? E daí acabou assim, que para onde eles queriam realmente utilizar, acabou que não dava certo. Aí até depois ainda eu fiz o projeto de outro e mandei para eles aprovar, só que eles falaram, não, vamos fechar agora, depois a gente vê isso. Tá. Né? Então, teve esse desenrolar, né? Até eu entregar o projeto, ir lá, conhecer a casa dele. E, cara, como que foi conhecer a casa do Neymar, cara? Como que foi a sensação, a experiência, entrar lá? Cara, primeiro que foi uma saga, né? Porque, assim, eu gosto muito de viajar, eu viajo muito de carro, né? Então depois eu vou contar a história também, que eu fui muito pra Curitiba, né? Durante 2 anos. Então, primeira saga, foi um trajeto bem demorado, assim, porque a gente saiu daqui de Moarama, fomos pra Curitiba. De Curitiba, minha esposa foi fazer um concurso lá, a gente aproveitou, né? Aí a gente subiu pra São Paulo, de São Paulo a gente foi pro Rio de Janeiro de carro. Tá? De carro? De carro. Você gosta mesmo de dirigir, hein? Foi uma viagem longa, cara. Então a gente foi de carro pra lá. Aí a gente ficou lá, né? Alugamos um Airbnb lá numa prainha privada lá bem legal. E daí fomos lá conhecer, né? Só que no dia que eu fui lá, no dia que a gente marcou pra ir lá entregar, porque tinha que montar esse andaime. Então a gente tinha que montar ele, porque ele foi todo desmontado. A gente foi lá e foi pra montar, né? E pra dar instrução como utilizar ele. E daí no dia que eu fui, o Neymar tinha ido embora um dia antes. Putz. No dia que eu cheguei no Rio, lá em Mangaratiba, ele tava lá ainda. Então, se tivesse ido lá, tinha encontrado ele. Mas no dia que eu fui lá, que foi uma terça-feira, ele já não tava mais lá. Ele tinha Que dó, hein? Que dó. Mas faz parte, né? Daí a gente chegou lá, eu conheci o pai do Neymar, né? A gente conversou tudo. Ney Fera, né? Neymar pai. E, cara, isso foi bem legal, né? Porque eu nunca imaginava que eu poderia chegar, né, a isso, né? Eu nunca imaginava que a engenharia poderia me proporcionar tudo isso que proporcionou pra minha vida. Então foi algo incrível, assim, até chegar lá, até tá lá dentro, conhecer lá como que é entrar. Então foi um momento, assim, cara, incrível. Passando na frente, assim, o helicóptero parado, né? Que famoso helicóptero do Neymar. Então foi bem emocionante ali esse momento. E o que mais te surpreendeu na casa dele? Que você conheceu a casa dele como um todo? Como que foi? Na primeira visita, não. Você foi específico só para o equipamento? Só para equipamento. Fui lá, tudo, né? Aí a gente, porque é separado. É muito grande? É grande, é bem grande. Então é separado as áreas da casa, as áreas de lazer lá. Né? Mas a gente deu uma volta ali, eu conheci o famoso Lago Neymar ali, pô. Uma andadinha breve ali, né? E a parte onde eu tava com o equipamento, aí dava pra ver tudo ali, né? Bem aberto, né? Mas a gente ficou só ali, né? Então, mas aquela área ali... Que já impressiona muito. Incrível. É incrível. É igual você ver aquele vídeo lá do pessoal que fez o lago dele lá, né? É aquilo lá. Caramba, é aquela beleza do vídeo mesmo. Que legal. E aí, foi lá, montou o equipamento? Isso, a gente montou o equipamento, foi 2 dias lá. Tá? Então, um dia a gente montou, no outro dia a gente foi cedo lá para dar o treinamento pro pessoal de como utilizar. Pessoal da limpeza e tal. O pessoal da limpeza e tal, porque eles querendo não poderiam utilizar, a gente foi dar um treinamento para eles, né? Tinha que usar cinto, EPI, né? Sempre prezando a segurança. E daí, beleza, aí encerrou, né? Aí a gente entregou tudo certinho, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente retornou embora para Umuarama. Certo. E aí eu fiquei sabendo que teve um outro contato, mas a gente vai contar isso só no final do episódio. Cara, agora vamos voltar um pouco à fita. Quem é Marcelo Ximenes? Nascido aonde? Casado, não é? Quantos anos tem? Como chegou até a engenharia? Por que engenharia? Qual foi o primeiro trabalho? Tá, vamos lá, né? Isso é uma história bem longa. Tá? Primeiro, Marcelo Ximenes Pereira, né? Engenheiro mecânico, 27 anos, tá? Empresário aqui na cidade de Super jovem, parabéns. Cara, o pessoal fala, sou muito novo pela história que eu já vivi, né? Mas, cara, tudo isso fruto de muita batalha, né? E muita luta. Então a gente corre dia após dia, né? Pra conseguir isso, pra ter pra desfrutar mesmo, né? E, cara, voltando um pouco, né? Meu pai é metalúrgico,
Meu pai é serralheiro, meu pai é Amadeu Pereira, né? Amo ele. Ele é metalúrgico desde sempre que eu conheço ele, faz 35 anos, né? Então eu nasci dentro de uma serralheria, tá? Então eu até brinco, né? A pessoa zoa e eu falo, mas eu nasci brincando com ferro. Eu nasci brincando com ferro. E eu sempre gostei dessa área. Então, desde pequeno eu fazia meus brinquedos lá, meus carrinhos de rolemã, tudo de chapa de aço, enquanto eu fazia de madeira, né? Que legal. Então, sempre era nessa Já pegada. dominava, já. Já, desde pequeno eu soldava, brincava de soldar, né? Achava que soldava, né? Aí, com meus 13 anos ali, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meus 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar com ele nas obras mesmo. Então, eu ia montar barracão com meu pai, fazia, soldava as coisas, pintava na oficina ali, sempre com ele, né? E isso me proporcionou, né, aprender muito a parte prática, que é um dos meus, que eu falo assim, que é um dos prazeres da minha vida, é trabalhar com estrutura metálica, que é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu amo mesmo, porque, meu, tá no sangue, né? Desde o meu pai. É o teu know-how. É o meu know-how. Hoje é estrutura metálica, então foco Legal. em estrutura metálica. Tá? Hoje eu atendo bastante alto padrão, casas de alto padrão, galpões grandes, né? Toda essa parte. E nisso, né, eu trabalhando com meu pai ali, eu pequeno sempre tive a vontade também de ser engenheiro. Só que durante, né, aí tem um gap no tempo aí, durante o ensino médio ali, esse tempo, né, maior que eu me lembro mais, eu tinha um sonho de ser engenheiro civil, né? Porque engenheiro civil, estrutura metálica, tudo isso condiz, né? Porém, no dia da matrícula da faculdade, eu tinha passado para engenheiro civil aqui na faculdade da cidade, tá? Eu passei e eu desisti da matrícula. Falei, não quero engenheiro civil. Do nada. Porque eu tinha um amigo meu e ele foi para engenharia mecânica. Aí eu peguei e falei, não, eu quero engenharia mecânica. Aí nisso, eu decidi fazer engenharia mecânica e falei, vamos para lá, tá? Mas, né, quando eu era menor, minha mãe tinha uma lanchonete aqui na cidade, chamava Marcelos Lanche, perto do Romas Hotel. Tá? Será que era onde foi o Matias Lanche depois? Marcelos Lanche. Marcelos Lanche. Cara, Do que lado da legal. antiga Racovel Veículo, sabe? Sei. Era na esquina, ali era o pensionato da minha avó e tinha a lanchonete ali do lado, tá? E daí, né, ali passava, quando eu era criança, minha mãe conta, passava um rapaz que ele tava treinando para ser piloto e ele deixava revista de avião para mim. E por conta disso eu falava, quando eu era pequenininho, que meu sonho era ser engenheiro mecânico. Até que depois, quando eu desisti de fazer engenharia civil e entrei para engenharia mecânica, né, aconteceu de eu entrar para engenharia mecânica, metade do ano, mais ou menos, a gente se mudou de casa. E a gente tava pegando a mudança, né, e você acha muita coisa antiga. E em um desses negócios eu achei um trabalho, eu podia ter trazido ele, né, um trabalhinho, que na última página tava escrito, da quinta série, aqueles trabalhinhos que você faz quando você volta de volta de férias, né, e contar qual que é seu sonho, como foi suas férias. E daí na última folha tinha escrito, na última linha, meu sonho é ser engenheiro mecânico. Cara, então, sim, depois que eu peguei esse trabalho, que eu tava ali já entrando na engenharia mecânica, mesmo que eu desisti da engenharia civil e fui fazer engenharia mecânica, eu falei, caramba, cara, é isso. Aí eu vi mesmo, tipo assim, eu acabei, né, você vê, às vezes você acha, mudei de rota, não passei, não fui, mas realmente eu deveria ter escolhido engenharia mecânica, eu escolhi, né? Então, era algo que já tava no destino pra mim fazer isso mesmo, né? Então, e o poder de colocar as coisas por escrito, né, cara? O poder. É muito interessante isso daí, né? E, cara, você era criança. E daí, nisso, eu entrei pra engenharia mecânica. Pô, tentei ali, sempre me esforcei ser um bom aluno, né? Então, sempre estudava bem. Tinha uns amigos ali que eram bem estudiosos, né? E, cara, eu fui levando, né? E durante a faculdade, teve alguns marcos. Por exemplo, a gente bateu o recorde paranaense de ponte de macarrão. Veio mais 2 colegas, né? Ponte de macarrão. Ponte de macarrão. Tinha que fazer uma ponte com macarrão. Ponte de macarrão. Eu, o Danilo Ratti e o Matheus Casola, a gente fez a ponte de macarrão que suportou 316 quilos. Ô, louco! Com 1 quilo de macarrão. 1 quilo de macarrão? 1 quilo de macarrão e cola, né? 316 quilos, se não me engano. Caramba, parabéns, que legal, cara. Campeonato da Via Par, quando eu tava construindo a ponte, né? Daqui a Maringá, aquela ponte por Campo Mourão ali, nova ali. Sei. Então a gente fez a gente participou de um campeonato lá e a gente ganhou o campeonato, cara, atingindo um valor absurdo aí, né? Pra pensar, uma ponte de macarrão como, né? Cara, e teve várias outras coisas na faculdade ali, a gente sempre fui muito estudioso, né? Sempre tentei buscar muito, gostava muito da parte prática, de fazer mesmo, né? Colocar a mão na massa. E foi indo, tá? Até no 5º ano ali, pra você ver como que é as coisas, né? Eu trabalhava na ZAL e eu fui... Na área ou não? Na área de manutenção. Na área de mecânica ali. Dá pra entender um pouquinho. Eu fazia parte de planejamento, controle de manutenção de veículos, tá? Na área mecânica, tá?
E eu ganhei uma viagem para Porto Alegre com o pessoal da ZL. Primeira vez viajando de avião, já realizei mais um sonho, né? E lá eu pude conhecer vários outros empresários, né? Só que eu era muito novo. E daí eu conheci um deles, uma empresa... esqueci o nome dela. Mas era uma empresa gigante da parte mecânica de guindaste. E eles estavam fazendo a obra lá a usina Belo Monte, lá no Pará. Tá? E daí eles falaram se eu quisesse um estágio, podia conversar com eles e tudo. Pô, chegou no quinto ano, eu fui conversar com eles por causa do estágio. E daí, pra você ver, né? Eu fui, conversar com eles, estava fazendo toda a documentação pro estágio. E uma semana antes ali de dar certo a documentação de eu ir pra São Paulo, pô, eu tinha vendido minha moto e comprado um notebook. Porque eu falei, vou viajar, eu preciso de notebook, né? Eles ligaram pra mim e falaram, cara, não vai dar mais pra fazer o estágio aqui. Putz. Aí foi um baque, né? Caramba. Aí o motivo que saiu uma norma da matriz que todo estagiário tinha que ter inglês avançado. E eu não sabia falar inglês. Caramba, cara. Então aí começou um primeiro ponto ali, né? Já uma queda, assim, que você pensa, um aluno recém-formado, tinha conseguido um estágio numa empresa gigantesca. Que abrir portas pra caramba. E abrir portas pra caramba. E você conheceu através de network, né? Network. Então, ou não, né? Porque às vezes eu ia pra lá e ia ficar isolado do mundo. Yeah. Tem essa possibilidade também, né? E acabou dando errado por conta disso, né? Mas às vezes eu falo, né? Aí até que um professor meu, que é meu primo, né? Falou assim, Marcelo, se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. Porque no fim vai dar certo. Cara, e essa frase eu levo pra minha vida. Porque tudo na vida é por um motivo, né? E eu falo, não era aquilo que era pra mim, né? Então, se eu tivesse ido pra lá, talvez eu não tava casado hoje com a minha esposa. Com certeza. Então, com certeza. minha vida teria mudado muito, né? Não teria conhecido as pessoas que eu conheço. Então, às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você tem que entender que aquilo acontece por um motivo. Né? E aquilo acontece por um motivo, porque pode ser que seja pelo bem, pode ser que não. Então, mas vai ser um momento que vai chegar e vai te dar a resposta daquilo. Né? E hoje eu vi que a resposta daquilo foi bom não ter acontecido aquilo naquele momento, porque tinha coisas melhores por vir. Sim. Né? Caramba. E aí, voltou pra cá? Aí voltei pra realidade de Moarama? Pra realidade de Moarama, né? Pô, caiu a ficha. Entrei num momento bem tenso, né? Porque, só pra ficar mais claro, o que é a engenharia mecânica na íntegra? É porque tem muita vertente dentro, né? Mas num resumo geral. A engenharia mecânica, né? Hoje ela é a base, eu falo assim, a base pra tudo, né? Porque todas as empresas precisam, todos os equipamentos precisam. Então, você vai fazer um equipamento desse aqui, tu tem que fazer o detalhamento dele, tu tem que modelar essas peças, criar, desenhar a mola, projetar a mola. Essa mola é calculada, ela não é feita aleatoriamente, né? Então é tudo pensado. Então, a engenharia mecânica em si, ela é tudo por trás de qualquer equipamento, estrutura. Então, ela faz a parte de veicular, máquinas, equipamentos, NR12, né, que é a parte de segurança do trabalho, linha de vida, né, segurança em altura. Então, ela engloba toda essa parte mecânica, né? Então, tudo que é mecânico, tudo que envolve peça, maquinário, né, e também a parte de estrutura metálica, né, ela trabalha com isso. Tá? Entendi. Em resumo, é isso, né? Então, é muita coisa. Entendi. Tem muitas vertentes. É que quando fala mecânica, tem pessoas que podem estar nos assistindo e entender que, sei lá, deve ser para desenvolver carro. Todo mundo pensa que é para carro. Então. Na hora. Engenharia mecânica é carro. Mas não é bem assim, tem muitas áreas, principalmente a parte industrial. Então, a engenharia mecânica é muito forte na indústria, no setor industrial. Legal. E aí? Continuando a história. Voltou, Moarama, realidade braba. Realidade braba, né? Fiquei mal. Então foi um momento ali bem intenso, porque, perdi um estágio. Então acabei tendo, porque tava em cima da hora, fiz o próprio estágio na própria faculdade, né? Pra validar as horas lá, consegui, os professores me ajudaram. E daí depois eu peguei e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Falei assim, tem uma coisa que eu sei que eu gosto, estrutura metálica. Então eu vou estudar isso. Peguei, falei com meu pai comprou um curso pra mim de estrutura metálica, e eu comecei a estudar aquele curso. Fiz lá a parte básica, aprendi, comecei a... Isso já tinha saído da ZL? Já, tinha saído. Eu pedi as contas por causa do estágio. Putz. Né? Então eu vendi minha moto, comprei Aí, ó, pra você ver, né? Eu vendi minha moto, então, que fez eu comprar um computador. Eu comprei um notebook, porque o computador que eu tinha tava muito antigo. Então, assim, aquele estágio me fez vender a motinha que eu tinha pra comprar um computador. Então, pra você ver como que as coisas começam a se encaixar, né? E daí, nisso, eu peguei e comecei a pesquisar. Falei, vou pesquisar e tudo. Aí eu conheci um cara no LinkedIn, tá? Lá de Poços de Caldas, e ele começou a passar... Ele falou, cara, compra um curso meu e se você desenrolar, eu passo serviço pra você, tá? Então, eu agradeço muito ao Thaleson, cara. O cara foi fenomenal na minha vida. Ele
vou falar assim, ele foi um dos meus mentor no começo da minha carreira. Ele ensinou muita coisa que eu sei, aprendi muita coisa com ele. O cara é fenomenal. Fenomenal. Legal. E daí ele me ajudou muito nesse começo, né? E Então, você que abordou ele no LinkedIn? ele que abordou eu. Ele que te Como abordou. lead, ele vendia curso, ele tinha um curso de AutoCAD, ele me abordou pra vender o curso. Entendi. E daí ele me abordou e, pô, tentou vender o E curso. se você aprendesse o curso, você poderia ajudar ele na demanda. Ele tinha muita demanda de projeto. Cara, que legal. Aí ele pegou e falou, cara, entra aí. Aí eu Estratégico. não tinha dinheiro, né? Tá sem trabalhar. Aí eu peguei, liguei pro amigo meu de Cruzeiro, né? Que a gente tava montando a empresa junto. Daí eu dei a ideia, falei, cara, vamos trazer a empresa junto, né? E daí ele pegou e, pô, pega aí, tô. Pô, era R$120, eu acho, se não me engano. Não era muita grana, assim. Mas pra mim tá sem trabalhar, era muita grana. Então, aí eu comprei e comecei a fazer. Cara, foi questão, assim, de 3 meses eu já tava tirando 3 contos por mês. Já começou a fluir. Mas também trabalhando das 7 à meia-noite, não tinha folga. Ele mandava trabalho pra mim no sábado pra entregar na segunda. E eu fazia. Tinha outro serviço. Né? E tava aprendendo? Tava aprendendo. Pegando know-how, experiência no negócio? Experiência, né? Aprendi muita coisa. Legal. Ajudei também, estudava bastante parte de cálculo estrutural, né? Então fui aprendendo bastante coisa, melhorando também, né? Então teve essa parte aí. E daí eu peguei e começou a aparecer serviço pra mim, na minha empresa. E daí foi onde teve a abertura do shopping da cidade, né? Foi quando começou a construção do shopping. E daí começou a construção do shopping, tinha uma linha de projeto que é projeto de climatização de ar-condicionado, que é engenheiro mecânico que faz. Que legal, é vocês que fazem. A parte de climatização. Que legal. Cara, porque tem toda uma logística, né? Porque eu não sei como que é na íntegra, mas eu lembro que eu atendi alguns clientes no shopping e todo o sistema de ar já vem pronto para os lojistas, né? E eles conseguem regular a temperatura individual. Eu falei, caramba, deve ter um... O shopping ele trabalha com um sistema de água quente, né? Então as tubulações de água quente e água fria, e daí ela joga dentro do equipamento e cada loja tem um equipamento, né? Que faz a refrigeração ali do ambiente. É uma estrutura... Aí a gente começou, as lojas precisavam dos projetos de ar. Eu nunca tinha feito um projeto de ar na minha vida. Só que eu tive um professor que na época ele passou pra gente na faculdade. Aí eu peguei e mandei mensagem e falei, cara, apareceu uma oportunidade que eu vou fechar. Aí você manda as planilhas pra mim, que eu sou aquele aluno que não guardava as coisas da faculdade, né? Entendi. Aí ele mandou as planilhas que ele tinha usado na aula e tal, eu relembrei o conteúdo e fechei o projeto e fiz sem saber. Então eu fechei sem saber. E foi você que foi atrás deles? Foi, apareceu uma empresa que ia fazer, eu peguei, entrei em contato e fiz. Só Legal. que daí, uma abre porta para várias. Como a gente estava aqui, o Marama era uma das únicas empresas aqui da cidade que fazia projetos de climatização e ar-condicionado, começou a aparecer um monte. Então a gente fez um monte de loja ali dentro do shopping. Que legal, cara. As lojas menores bastante mesmo. E começou a se expandir, porque tinha muito construtor de fora, né? E daí o meu antigo sócio, né, o Alaor, ele se especializou na parte de ar-condicionado, porque tinha o ar-condicionado e tinha a parte de climatização, de estrutura metálica de mezaninos, né, para dentro do shopping, fazer a casa de máquina ou o segundo andar ali da loja, né? Estoque e tal. Aí eu se especializei na parte de mezanino, parte metálica, é o que eu gosto, e ele ficou na parte de ar-condicionado. Então a gente criou a empresa com 2 vertentes, né? E ele focava nisso. Só que nisso começou a aparecer projeto no Brasil inteiro. Porque os construtores aqui iam fazer uma loja num shopping. E te indicava. Aí a gente fez que legal. Barigui, Pato Branco, São Paulo, Dom Pedro, lá em São Paulo. Cara, como que é importante ser ousado. Olha aí, você que está nos assistindo. Conhecimento não tinha, mas foi atrás e buscou. E a ousadia de fechar o negócio e, cara, não ter preguiça de trabalhar, cara. Sem saber fazer. E através desse trabalho abriu as portas para vários outros, cara. Nossa, isso é muito legal de ouvir, cara. Muito legal. Parabéns pela sua atitude. Obrigado. De verdade mesmo. E aí começou a desenrolar os projetos. Começou a desenrolar projeto. Aí começou a aparecer, a gente começou a pegar projeto no Brasil inteiro. Aí a gente atendeu muito shopping. Mas muito shopping. Aí já pegava os dois, ar e mezanino. Ar e mezanino. Quando dava, ou não só ar, né? Mas depois começou a aparecer muito só ar, né? Porque mezanino, às vezes, o pessoal que executava entregava já junto, né? Daí ficava só ar, mas de ar aparecia bastante. Bastante mesmo. E daí... a estrutura metálica, né? É um custo-benefício maravilhoso. Sim, muito. Eu falo que as pessoas que não fazem isso... E hoje tem formas absurdas de economizar com estrutura metálica, né? Depende, lógico, depende do estudo, depende muitas vezes, às vezes o estudo que antecede a fabricação de uma estrutura metálica é mais caro. E a pessoa não quer arcar com o custo anterior. Mas lá no final a conta fecha. Entendi. Positivo. Legal. E aí, qual que foi daí a virada de chave?
no meio do seu percurso? Foi atendendo bastante? Aí a gente fez bastante empresa, a gente estruturou a empresa, né? Então a gente atendia muita gente, né? Só que aí chegou um momento que, né, a gente estava no limite, a gente precisava trazer mais gente para trabalhar, né? Começamos a formar a equipe. A gente trouxe um rapaz para trabalhar com a gente começou a estruturar. Só que daí nesse meio tempo, isso a gente abriu empresa em 2019, Pouco antes da pandemia. 2020. Final de 2020 ali a gente abriu a empresa. Já tinha pandemia já, né? Já. Isso foi na pandemia que a gente abriu. Durante a pandemia. Muita gente falando, não tem... A gente abriu durante a pandemia. É. A gente começou a trabalhar. Só que em 2023, eu recebi uma proposta de uma empresa que foi um dos primeiros contratos grandes que eu fechei. Então, o primeiro contrato de valor mais alto que eu fechei na empresa com meu sócio, eu recebi uma proposta para estruturar o setor de engenharia deles. E essa empresa é lá de Curitiba. Entendi. E daí eu peguei e aceitei, né? E para você ver como que é importante, né? Muita gente... Até fala, muita gente coloca aquelas mensagens automáticas no WhatsApp. Não atendo no final de semana, domingo, né? O dono da empresa me ligou no domingo, 10 horas da noite. É uma construtora? Não, é uma empresa de energia solar, só que da fabricação de estruturas. Entendi. De estrutura de energia solar. Cara, que legal, porque você é jovem hoje. Eu imagino 2, 3 anos atrás. E a galera... Cara, que legal. Seu nome andou, hein? Andou bastante. Seu nome andou por aí. Como que o cara acessou você? Porque a gente tinha feito um projeto, bem no começo da nossa empresa mesmo, lá em 2020, né, antes da pandemia, e um dos meninos que trabalhavam lá era amigo do irmão do meu sócio. E daí ele indicou a gente. E veio o serviço pra gente que eu nunca tinha feito, não sabia nada. Eu falei, eu faço. A oportunidade tá aí. Cobrei um valor lá, ridículo pelo serviço, não sabia cobrar, né? Cobrou baixo? Não, baixíssimo. Foi 6 meses o projeto desenrolando, né? Fazendo reunião com um monte de engenheiro. Cara, a empresa lá, porque foi um problema que deu numa estrutura, né? Eles fizeram uma estrutura, o engenheiro que eles tinham dentro da empresa fez o projeto e o projeto estava errado. O cara fez o projeto errado e deu problema. A estrutura começou a colapsar na obra, né? E daí a gente foi para fazer um projeto de reforço, né? De reforço estrutural. E daí eu fiz o projeto, refiz os cálculos, mostrei o que tinha que fazer, tudo. E esse projeto, cara, passou na mão de um monte, porque era uma empresa muito grande, é a Syngenta Sementes, né? Essa é uma empresa gigantesca da parte do agro, e eles contrataram um monte de engenheiro para revalidar o meu projeto. Então, passou por umas 6 reuniões com um monte de engenheiro diferente, e, cara, graças a Deus tava tudo certo. Passou, né? Então, até contrataram um professor da USP antigo, um dos mais renomados de estrutura metálica, para validar o meu projeto. Mas é comum isso? A pessoa te contratar, fazer o serviço e depois contratar os outros para poder validar? Não, é bem raro mesmo. Essa foi a única vez que aconteceu comigo. Entendi. E foi o primeiro. Já passou uma pressão ali, né? Caramba. E, cara, foi aí que começou a sua história com Curitiba. Aí por isso você falou que foi muito pra Curitiba. Muito pra Curitiba. Entendi. Aí começou essa vida de Curitiba. Então, aí eu fechei um contrato PJ lá. Então eu ficava 2 semanas lá e 2 semanas aqui, né? Era o contrato. Só que não acontecia bem assim, né? Que a gente sabe que a maioria dos PJs é um CLT disfarçado, né? E foi o que aconteceu comigo ali uma boa parte do tempo, mas eu tinha essa liberdade. Então eu vinha, ficava 2, 3 semanas aqui, voltava, ficava 1, 2 semanas lá. Então eu ia migrando, né? Mas eu todo mês estava vindo de carro para Umuarama. E nisso ainda manteve sociedade ou não? Aí mantive a sociedade ainda, a gente reformulou os termos da sociedade, né, e tudo. A gente manteve ali, né, tentamos levar por um tempo, né, até que no começo do ano passado, 2024, a gente conversou e falou, cara, infelizmente não vai dar mais assim, eu não tinha intenção de voltar para Umuarama ainda. Entendi. A gente rompeu a sociedade. Entendi. Eu não tinha intenção de voltar. E daí a gente rompeu, normal, a gente conversou, tudo, alinhamos, hoje ainda a gente fazemos projetos juntos. A gente tem essa parceria ainda. Foi numa boa. Na boa. Tudo bem conversado, né? Isso que é bom de você conversar, entender. E saber, né? Que uma sociedade, né? Muita gente fala, mas sociedade. Cara, sociedade você tem que saber. Um dia você vai trabalhar mais, um dia você vai trabalhar menos. Né? E às vezes você vai ter que ceder, e às vezes o outro vai ter que ceder. Então, assim, tem que entender tudo isso. E, cara, graças a Deus a gente terminou uma amizade muito boa. Então,
Hoje a gente faz parceria junto, então a gente tem contratos e serviços que a gente integra e faz junto, né? Isso é bem legal. A gente mantém uma amizade ainda firme ali, apesar do trabalho não ter dado certo, a gente separou, mas continua amigos, né? E daí, nesse meio tempo, essa viagem minha de Curitiba pra cá, nessa empresa eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Então, eu participava, como era do setor solar, uma empresa que fabrica as estruturas. Então, um módulo, né, um módulo de energia solar, ele tem que ficar em cima de uma estrutura, né? Uhum. Então, essa empresa fabricava essas estruturas, tanto para telhado, tanto para solo, né? E isso a gente começou a desenvolver os projetos lá para a empresa. Então, eu tinha uma equipe lá de 8 engenheiros, a gente trabalhava junto, né? E eu coordenava o pessoal e fazia parte de cálculos e dava os alvarás ali, né? As validações, né? Mas eu entrei lá com o intuito de trabalhar em cima para reformular todos os projetos da empresa. Então, a gente reformulou tudo. E o volume é grande, projeto. Cara, era bastante produto. Né? Entendi. E daí o produto tinha muitas variações, então dava muita peça, muita coisa, aí tinha que revalidar. O problema é que eles estavam vendendo muito, e daí como você troca uma linha de produto que tá errado no meio do processo de venda. Entendi. Então foi tipo uns processos bem trabalhoso ali, né? A gente fez toda a parte de gestão de produtos também, toda a parte de custo, né? A gente entrei muito a fundo com o financeiro, com o contábil, então eu trabalhei todas as áreas empresarial de uma empresa que estava faturando 160 milhões por ano. Nossa! Então, quando eu entrei... A velocidade que acontece tudo isso é muito rápido, cara. É muita coisa. Eu entrei lá, né, no começo, beleza, os 4, 6 primeiros meses ele foi mais tranquilo, mas depois tomou uma velocidade grande, né, e até a empresa também não conseguiu se estruturar muito bem, né, então perderam bastante coisa e tal, né, tiveram problemas financeiros por conta disso, porque foi um crescimento muito rápido, né, então, pensa, eu era um engenheiro que trabalhava no Marama, tinha um faturamento ali ok, do nada eu tava numa empresa que faturava 160 milhões por ano. Nossa. Participando de todo o processo administrativo. E o know-how, como que foi? Pegou muito? Cara, lá foi absurdo. Lá foi onde abriu as portas, assim, muita coisa. E eu aceitei ir pra lá, num domingo à noite, deu ok. Eu falei, eu vou. Mesma ligação? Eu falei, eu vou só aí negociar os valores. Uhum. Né? Foi só isso, mas eu já tinha aceitado a proposta. Foi o próprio proprietário que te recebeu? Lá o proprietário, o pessoal abaixo dele lá, diretor. Uma empresa fatura 160 milhões e o cara te ligar... Tava precisando de ajuda. Tava precisando de ajuda. Aí foi isso, eu entrei lá, aí lá eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Então, conheci o Nordeste, viajei o interior do Brasil todo, porque eu ia nas obras visitar as estruturas que estavam dando problema, né? Então eu ia muito em obra. E nas feiras que tinha, então tinha feira em BH, São Paulo, Porto Alegre, e eu tava sempre nas feiras, como eu era engenheiro responsável, né? Eu tinha que estar lá. Uhum. E, cara, conheci muita gente, muita empresa, né? Então... muito do setor solar, tudo isso do setor solar, do setor fotovoltaico. E foi onde, assim, eu consegui crescer bastante nessa área. Uhum. Então, eu tive bastante reconhecimento, porque eu fazia bastante projeto, era uma empresa que era bem reconhecida no mercado, e isso a gente começou a crescer muito, né? E daí teve a virada de chave lá com essa empresa, foi quando eles queriam levar a estrutura deles para fora do Brasil. Eles começaram a querer exportar. Querer exportar. Caramba. Começou um processo de exportação. Mas eles tinham um parceiro estratégico, tipo o VEG, esse povo assim ou não? Não. Eles contrataram um cara lá da Europa, então era pra Europa que ia fazer exportação. Contrataram lá e falaram assim, vamos começar a fazer o processo. E daí eu sempre falava, cara, tem que fazer uma pesquisa comercial antes, preciso de preço, preciso entender os produtos, né? E o pessoal não fazia. Entendi. Foi, tipo, deram tiro errado porque não fazia o trabalho que tinha que ser feito, né? E daí... teve a oportunidade de eu ir para a Alemanha. Então eu fui na feira, na Intersolar Munique, na Intersolar na Alemanha. Fiquei 10 dias lá em Munique. Tá? Passei na cidade toda, conheci a feira, vi muito produto, vi muita inovação. E a gente voltou para cá e continuamos a elaboração dos produtos para a Europa. Aí a gente tirou a ISO, né? Lógico, tinha a equipe toda lá da indústria, todo mundo bem engajado lá, né? Na parte industrial. A gente conseguiu tirar a certificação ISO. Então, participei de todo o processo de certificação ISO da empresa. Cara... que é um processo extremamente... qualificação gigantesca. Quem trabalha na parte industrial sabe que é extremamente difícil. Implementar o ISO. A gente tirou a certificação CE, que é a certificação europeia, para você poder vender produtos na Europa. Então, você não pode vender um copo desse aqui na Europa se você não tiver certificação CE. Aí você vai vender irregularmente, mas regularmente, para exportar para lá, você não consegue entrar o produto. Né? Então, tem que ter essa certificação. Top. Né, e de cada produto. Tá?
Então a gente fez todo o laudo, aí eram os laudos em português e inglês, né? A gente tinha pessoa dentro da engenharia que falava inglês também, então isso ajudou muito. Você vê, eu inglês de novo na minha vida. Mas você chegou a fazer o curso de inglês ou não? Fiz, mas não foi pra frente, mas... Aquele básico avançado. Aquele básico avançado aí. E, cara, aí a gente teve a oportunidade também de tirar o ESG, né? Que é a certificação do ambiente, lá meio ambiente, né? Que é uma das mais importantes hoje no Brasil também. E, cara, isso me trouxe muita experiência empresarial, né? E também a empresa, depois disso tudo, ela passou por uma recuperação judicial. E, cara, a recuperação judicial é um processo doloroso. Doloroso. Quem já participou, quem participa sabe. É extremamente difícil você trabalhar numa empresa em recuperação judicial. Fica um ambiente pesado. Fica moroso, né? O processo também. Sim, tanto para quem tá nos cargos acima e muito pior para quem tá nos cargos abaixo. Tá? Pessoal de fábrica. Porque é demissão em massa e o pessoal ninguém recebe, né? Porque a empresa tem recuperação judicial, não tem dinheiro para pagar. Então... Mas tem muitas que vai na malandragem e muitas que acontece o fato. Essa aí foi o fato mesmo? Aconteceu o fato. Que dó, cara. Infelizmente, que dó. Puta empresa me proporcionou coisas muito boas na minha vida. Mas conseguiu se estabelecer de novo ou não? Tá voltando. Estão voltando devagarinho, mas estão que bom, voltando. Cara. Que bom. E daí passaram... Gera muito emprego. Quantos funcionários tinha mais ou menos? Cara, na época que eu entrei tinha 120, 150. Na época do auge lá que teve o faturamento maior, chegou a ter 400. 400 funcionários? Nossa, pra gerir tudo isso também. Cresceu muito rápido. Muito rápido. E daí perdeu as rédeas, né? Faltou líder também. Faltou líder, faltou a parte de gestão, topo mesmo, né? A parte de gestão superior da empresa. E daí isso foi muito trabalhoso, né? Então, participar de todo esse processo, porque eu tinha um cargo de gestão. Então, tinha que mandar embora. Então, você que mandava. A parte dos engenheiros ali, né? Então, lógico, eu fiz um processo ali, eu trazia as pessoas que estavam comigo ali dentro, né? Cara, eu falei pros caras, falei, cara, tá num processo difícil, se vocês acharem alguma coisa, vá. Então, fui bem claro com o pessoal, falei, cara, não fique esperando aqui, né? Lógico, se aparecer uma coisa boa que vale a pena... Até você saber que uma hora chega você, né? Uma hora chegava eu. Só que eu saí antes de chegar minha hora mesmo, né? Que foi onde teve um momento aqui, eu acabei batendo o carro, né? Como eu vinha e voltava pra Umuarama, eu bati o carro aqui na entrada de Umuarama, ali perto do Parque Exposição. Nossa. Bem no trevo ali, né? Na volta. Eu voltando de Curitiba pra Umuarama. Então, eu saí de Curitiba até o carro aqui em Umuarama. Mas foi grave ou não? Não machucou ninguém, graças a Deus, né? Eu consegui tirar o carro na hora ali, mas eu perco total nos 2 carros. Então, bem pesado. Aí, por conta desse acidente, né, eu cheguei no momento e falei, cara, não dá mais pra ficar viajando assim. Porque era toda semana. Em risco, né? Toda semana eu indo e voltando de Curitiba, né, aí não dava. Minha esposa tava... Já era casado, então? Já, eu tava casado ali, né, morando junto, não tava casado ainda, mas tava morando junto. Minha esposa tava fazendo curso Quando eu entrei lá, né, em agosto, eu entrei 1 de agosto de 2023, minha esposa entrou no curso de formação da Polícia Militar. Então foi um momento muito difícil pra gente. Então eu viajando e ela passando um momento bem difícil. Quem sabe o curso da polícia é extremamente difícil, né? Um momento bem tenso, né? E daí a gente passou por esse momento ali. Daí quando bati o carro eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais. Aí foi onde eu decidi. Aí eu larguei, né? Como empresa de recuperação judicial. Saí de lá sem receber nenhum real. Zero acerto. Zero acerto, né? Então, como era contrato, também não tinha acerto, né? Só tchau. Queriam 12 avos no máximo. Então, saí de lá sem R$1. E eu falei, o que eu faço agora? Lascou. Tô aqui de volta em Umuarama. Beleza, e aí, o que eu faço? Aí que eu fui atrás. Peguei o conhecimento que eu tinha na parte de energia solar. Achei um cliente investidor. Que ele ia construir umas usinas. Eu falei, cara, eu projeto suas estruturas, a gente compra direto da indústria, você vai reduzir o valor no seu projeto. Aí eu fiz o payback para ele ali, o retorno, né, o retorno de investimento. Em um projeto ele economizou, em comparado aos outros fornecedores do mercado, ele economizou 330 mil reais. Um projeto de quanto? Só da parte da estrutura metálica, 1.200.000. Caramba, aí, muita economia. Ele ia gastar 1.500.000, ficou 1.200.000, né? Nossa, é muita coisa, cara. Sim, é bastante. 20%? 20% de economia na parte estrutura metálica. E daí agora a gente tá fazendo outros projetos juntos, né? A gente tá em andamento agora. Então você continua sócio?
Não, aí não sócio, né? Ele me contrata. Ah, Eu tá. faço a parte de administração pra ele. Entendi. Administração de obra, como o pessoal da Civil faz bastante. Então né? você pode atender o Brasil inteiro com O isso. Brasil inteiro. Aí eu tô em contato com outros, fazendo network e tudo, né? Porque como são usinas investimentos muito grande, né? Acaba demorando um pouco esses contratos, né? Pô, a gente tá falando uma usina de 5 mega, custa na faixa de 17 milhões. Entendi. Uma usina, né? Então ele negociando 2 usinas para startar, a gente tá falando 32 milhões ali de grande investimento, né? Então são projetos demorados, né? Agora eu tô em contato com 22 megas, né? Então, assim, são contratos 22 mega? de energia solar. Nossa, cara. Aí minha parte é só a parte da metálica, né? Que é o que eu fazia na empresa. Eu fazia o projeto e fazia a fabricação, né? Sim. Aí eu fiz parceria com fábricas, indústrias, né? Que daí me atende a demanda. Daí Entendi. eu terceirizo. Então a empresa compra direto deles. Antes da gente entrar na outra parte que você faz, quero agradecer mais uma vez aí aos nossos parceiros. Marcelo Ximenes, parabéns aí pelo seu trabalho, sua história, cara. Tô gostando bastante. Obrigado por apoiar o podcast. Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Leonardo lá, um abraço, meu irmão. Você já se vestiu lá com a Filato? Cara. Aí, ó, tá vestido de Filato Bene. Cara, literalmente só veste líderes. O Léo lá, muito parceiro nosso aqui também do podcast, incentiva o nosso podcast. É cliente nosso aqui da empresa. Obrigado, Léo. Obrigado, Rosiclay. E agradecer também o Cláudia Bolos Doces Salgados, sempre servindo nossos convidados aqui no podcast, que é o melhor da culinária deles. Eles têm toda a parte de coffee break corporativo, tem a parte também de coquetéis. Você aí precisa fazer um evento, fala com o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Meu irmão, queria entender de você, que momento que você decidiu ir para o online, ir para o digital e começar a trabalhar com a parte de mentoria, consultoria, palestra, se posicionar, investir na sua imagem, investir em você, em conhecimento, até te levar a esse ponto aqui, né, e vários outros, que depois eu quero que você entre também, né, o cara tem o número do Pablo Marçal, meu irmão, ele foi respondido pelo Pablo Marçal. Como que foi essa trajetória do digital? Cara, o digital foi engraçado, né, eu fiz uma viagem com a minha esposa, a gente foi para fora do Brasil, a gente foi para Europa passear, né, curtir um pouco ali, voltando dessa viagem, chegou um momento, eu fui jantar com esse amigo meu, Thales, né? Ele tava em São Paulo fazendo um evento do Wendel Carvalho. Uhum. E o Wendel Carvalho fala muito do digital, né? Que você tem que entrar pro digital, né? E daí ele comentou sobre como foi o evento e tal. Foi assim, né? E eu falei, cara, vou começar a fazer isso também. Aí eu voltei pra Umarama. Primeira coisa que eu fiz, postei uma foto minha, falando um pouco da minha história e comecei a fazer uns vídeos. Comecei a fazer uns vídeos, faz 2 anos, mais ou menos, né? E disso pra cá, só fui fazendo. Então, eu tive um momento ali que eu até falo, né? Tem estratégias para você crescer no digital? Tem. Tem como crescer no digital com estratégia, tá? De forma simples, rápida, né? Fala assim, humana, sem precisar fazer vídeos super editados, sem precisar ter um celular bom. Então, você consegue fazer. Gente que fala, não dá pra fazer porque eu não tenho um iPhone. Cara, eu tenho uma amiga minha que ela faz crochê, ela tem 111 mil seguidores. Tudo no orgânico. Nenhum real gasto. Top. Então, assim, tudo depende da forma e como você faz, né? E daí foi onde depois dessa viagem que eu tive essa virada de chave. Eu falei, cara, eu preciso entrar pro digital. E daí eu comecei a fazer vídeo. Vídeos react, então eu falava de, como funciona um negócio desse? Como funciona uma galvanização a fogo? Trazendo sempre pro meu nicho, né? Então, o que eu gosto de trazer, né? Quando você vai fazer um vídeo pro digital, você tem que tentar trazer algo do seu nicho, só que para furar a bolha. Então, eu trazia assuntos curiosos, que qualquer pessoa vai gostar de assistir, porém é do meu nicho. Então, eu trazia assuntos da parte industrial mecânica, da indústria mecânica, às vezes, um negócio de trabalhar altura como alerta, né? Isso aqui pode acontecer se você não tomar o cuidado, né? Isso explicava na legenda, então sempre algo bem educativo, né? Porém, com o intuito de viralizar. No começo eu tinha o intuito só de viralizar, né? Aí, depois de um tempo, né, eu consegui um número de seguidor. Demorou até você conseguir o primeiro vídeo viral? Cara, foi engraçado, tá? Porque o primeiro vídeo, acho que foi uns 6 vídeos assim, eu fiz um vídeo viral. Já? É. Foi rápido? Pegou 180 mil views. 6 vídeos só? Acho que foram 6 vídeos, mais ou menos. Caramba, que engraçado. Eu tava andando sorte. eu tava andando na cidade, mas Tô você brincando. vê que depende, né, o tipo de assunto e como você faz. Que as pessoas têm que parar pra assistir seu vídeo. Então, os 3 primeiros segundos ali são essenciais e você contar a narrativa depois. Então, tem que ter um desenvolvimento legal. Cara, eu parei na cidade ali e filmei uma estrutura metálica. Pensa assim, eu tô criticando o serviço de alguém. Foi isso, eu fiz isso.
peguei, filmei, parei, filmei e falei os erros que tinha. Tava visto, falei, isso aqui. Falei e postei. E daí, cara, viralizou. Muita gente, falando aí nos comentários, pessoal esculacha, para de criticar serviços dos outros, mas cadê os seus, né? Então, assim, bastante disso. No começo, assim, você entra em choque quando você começa a receber crítica, mas é normal. E esse vídeo chegou a cair até pro dono. Até pro dono da obra caiu. Ele viu o vídeo e ele mandou mensagem. Aí no final, o pessoal arrumou. Sério? Arrumou. Tava errado mesmo. Tá, arrumaram. E, pô, tem uma frase que eu falei no final do vídeo que eu cheguei e falei, tenho dó desse cliente, cara, no final do vídeo eu falei. E daí até o cara falou, cara, foda, você acabou comigo ali. O cara que projetou te viu. É. Te achou também. Viu, o cara que fez a história me conhece. Entendi. Me conhece. Inclusive, eu sempre, pô, a gente já fez vários projetos, executou vários projetos que eu fiz, cara. Uhum. Gente boa. Mas, infelizmente, era dele, né? Eu falei, cara, eu não falei seu nome, mas você sabe. Que legal. E aí, depois desse que viralizou esse, os outros foi consequência. Aí você anima, né? Aí você anima. Aí você começa todo dia. Aí foi postando vídeo todo dia. Aí eu postei, deu que uma sequência, assim, de 90 dias, 120 dias de vídeo direto. Todos os dias eu postava vídeo, tinha dia que eu postava 2 vídeos. E daí foi onde, deu o boom. Aí eu peguei meus 30 mil seguidores. Aí teve um vídeo desse que viralizou muito, que me deu 20 mil seguidores. Um vídeo. Em um vídeo. Deu 6 milhões de views. Dormiu, acordou, a conta já tava... Foi assim, foi... Pior que não foi de uma vez, né? Foi sequencial, assim, durante o mês, né? Mas foi rápido. Então eu tinha 1.500 seguidores, aí o vídeo começou a viralizar. Eu postei uma semana depois que começou a viralizar. Entendi. Aí ele começou... Cara, uma semana depois? Alguém importante compartilhou. Pode ser, começou a ter muito view, olhar, né? Tal, caiu na linha, né? E daí muita gente começou a ver e comentava, e curtia, e enviava. Então deu, acho que 200 mil curtidas, assim, absurdo. Caraca, absurdo. Que legal. E daí e é um vídeo eu falando, e num dia que eu não queria gravar. Eu falei, cara, tô com preguiça que eu vou fazer esse vídeo. Peguei o celular, rapidinho, fiz o vídeo, não editei nada, postei do jeito que tava, e foi. Que legal. Que legal. E aí você resolveu entrar no mercado da mentoria e consultoria. Isso. Aí, aproveitar o hype, né? Aí depois que eu saí da empresa lá, né, eu voltei à parte de projetos, aí eu comecei a prestar consultorias de produto para a indústria. Então, a indústria queria desenvolver um produto, desenvolver tipo um copo, desenvolver um produto desse, aí eu fazia o desenvolvimento do produto, só que voltado para o setor solar. Então, eu desenvolvi algumas empresas, né, que vendem esse tipo de produto, e nisso eu entendi, a consultoria é algo interessante. Aí foi onde eu peguei, falei, cara, eu tenho que focar mais em consultoria. Aí eu comecei a ir atrás de consultoria. E, aconteceu de cair nesse mundo de mentoria, que virou, né, começou a entrar em alta, eu falei, cara, vou aproveitar e criar minha mentoria aqui. E a ideia da mentoria é basicamente ajudar outros engenheiros a como começar, como iniciar na carreira. Então, se a pessoa está fazendo um curso de engenharia mecânica... Se formou... Tá para se formar, o certo já é entrar em contato. Para ela ser inserida no mercado de trabalho. Isso, já começar a entender como funciona o mercado, né? Então, Entendi. a ideia é essa. E também engenheiros já formados que também... Não conseguiu alavancar ainda. Não conseguiu alavancar, porque hoje a maior dificuldade, né, dos engenheiros, né, que eu vejo, a maioria trabalha só por indicação, não faz prospecção. E, cara, se você não prospecta, você não tem previsibilidade. Você não consegue prever quando você vai fechar. E contar com a sorte não dá. Contar com a sorte não dá. E daí, dos pilares principais é passar toda essa metodologia de prospecção. Legal. Entender qual que é o cliente, quem que você tem que prospectar e como prospectar. E como que você chegou até o Marçal? Cara, o Marçal foi uma história engraçada, cara. A gente, apareceu um contato próximo, tem um contato dele, e falou, cara, tô aí, manda uma mensagem pra ele. Foi assim, mandou pra mim. Foi assim, literalmente assim. Então ele tinha um contato, pegou e mandou, manda aí. Aí eu peguei e mandei um áudio. Na verdade, eu fiquei 2 semanas pensando o que eu ia mandar. Eu fiquei pensando o que ia mandar, eu peguei, um dia na hora do almoço, falei, vou mandar isso aqui mesmo. Tava dirigindo, vou mandar. Peguei, apertei e falei. Falei, cara, trabalho, meu nome é Marcelo, então eu fiquei 2 semanas pensando que ia mandar. Mas enfim, vou falar aqui de forma simples, tal, trabalho de estrutura metálica. Aí eu falei, né, eu fiz um projeto pro pai Neymar, né, então usei, né, o case que eu tinha. Eu falei, cara, tem que chamar atenção de algum jeito. Trabalho só com obras de alto padrão, então ele mexe com muita coisa de alto padrão, né. E daí ele pegou e falou, cara, aí eu peguei e mandei esse áudio, simples assim, explicando quem que eu era, o que eu fazia, e fechei, pum.
Aí ele só mandou, chama ela, o contato da chefe de engenharia dele, do setor de engenharia. O cara te respondeu, velho. Só isso. E daí agora eu tô em contato com o pessoal, né? Então tô nessa busca aí. Que legal, cara, que legal. E hoje, para as pessoas entenderem melhor, o que você consegue trazer também da parte do digital, que você tem a mentoria, que é a parte para assessorar essa galera, mas você também tem os produtos digitais. Se a pessoa quiser comprar os seus produtos digitais, é tudo envolvido na parte de engenharia mecânica, ou tem mais estratégias também, como que é? Hoje a parte de produto digital tem a mentoria e o curso que tem gravado da mentoria. Só. Certo. Tá? Não tem outro produto digital. Eu vejo que você está se movimentando bastante, buscando também fazer mentorias, aprendendo bastante desse mercado. E por último, agora eu vivo você lá num dos caras que eu sou muito fã. Não sei se você quer falar um pouquinho dessa experiência também, mas... Cara, lá foi interessante, né? Foi na palestra lá do pessoal da equipe Eu Sou Mentor, tá? São do Beto e do Marco Lafiaco, tá? Eles são sócios do Lázaro de Carmo. Quem não conhece o Lázaro de Carmo... Só o melhor... O melhor estrategista empresarial. Cara, o cara entendeu o Grupo Silvio Santos. O cara é sócio do Grupo Silvio Santos. Né? Lázaro não precisa nem apresentar. Ele dá um Google aí que você vai saber. Vai saber quem que é ele. Então, aí eles têm uma mentoria, que inclusive o Lázaro é sócio deles, né? Onde eles passam ali, ensinam como você criar sua mentoria. E daí, o Beto, ele é um cara fora de base, que é um dos sócios ali, né? E ele trabalha a parte de venda, né? E ele trabalhou com o Caio Carneiro, né? Quem não conhece Caio Carneiro aí, referência no mercado de venda também, com o Flávio Augusto, né? Todo esse pessoal. E ele fez um evento em Porto Alegre de energia solar, tá? Com o pessoal da VEG. E daí eu comentei, apareceu pra mim o story de uma pessoa que tava no evento e apareceu o Insta dele. Daí eu entrei no Insta dele, segui ele e comentei ele, bacana, vi que você trabalha em parte de venda e tal, legal, sempre gostei. Eu vi o perfil dele, achei bem interessante e mandei mensagem pra ele. Ele começou a conversar comigo. Então foi algo bem natural ali, sem interesse ele vender mentoria, nada do tipo. E daí um dia ele postou um story com o Lázaro, né? E eu falei, sou fã desse cara, manda um abraço pra ele. Assim, sem nada. Aí ele me convidou pra ir na imersão que ele ia fazer. E eu falei, cara, tô dentro, eu vou. E nisso, eu fui pra imersão, né? Onde lá, foi um dia inteiro, né? Onde a gente teve palestra sobre tempo, né? Como fazer o essencialismo da vida, né? Como planejar a sua rotina, nessas coisas. E parte de venda, emocional também, psicológico e posicionamento. Daí foi um dia inteiro de imersão lá, né? Até o Lázaro também teve um momento que ele falou só a parte empresarial. Então, você teve a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, isso foi bem legal, né? Então, tudo isso é muito interessante, assim, né? Para você emergir nesse mundo, né? Eu gosto muito do Lázaro, porque ele é muito realista, cara. Demais. Ele traz a realidade nua e crua e pronto. Cara, ele já chegou no evento, já... soltando aquelas pérolas dele, né? Então, e ele até comentou, né, que ele não é um cara do digital, né? Ele foi um cara que foi inserido no digital de paraquedas. Ele é off, total. Ele não gosta. Ele foi que fez um podcast lá com o Jojota, o podcast viralizou e do nada ele acordou e tinha 1 milhão de seguidor. Então foi isso que aconteceu. Ele não ele é off total. Até ele patrocinou Olha a estratégia do cara. Essa daí, ó. Por isso que eu falo que você não pode seguir manada, gente. Vocês têm que entender do seu negócio, entender o que você faz e depois elaborar a sua estratégia. Olha que sacada do Lázaro. Ele abriu um podcast agora, inclusive bem bacana, o Padrinho. Tô lá, eu curto todos os vídeos dele. Muito bom. E ele patrocinou um evento de corrida. Aí recebeu muita crítica. Lá, você vende corrida, não vai aumentar seguidor pra você, isso aí não vai te trazer publicidade, vai trazer nada. Ele olhou pro cara e falou, quem que corre, normalmente? Ele falou, milionário. Pro cara manter um carro por ano é 1 milhão. Pro cara ter o carro, esse cara ganha muita grana. O meu cliente é isso aqui, eu não preciso divulgar pra milhões de pessoas. Se tiver 200, 300 pessoas que me interessam ali, meu irmão, é o que importa. Então... não adianta você falar pra mim o que eu tenho ou não que fazer. Que daí o pessoal falou, você tinha que pegar essa grana e jogar no digital, não sei o quê. Ele falou, cara, meu cliente é o cara que tá correndo ali. Meu cliente nem olha o celular pro digital, meu cliente não consome digital. E eu achei interessantíssimo. Porque a estratégia de um não serve pra outro. Não. É muito particular isso daí, né? É muito particular, depende do nicho que você quer atuar, né? Então você pegar engenharia, qual que é a estratégia pra você vender serviço de engenharia?
É muito particular. Tanto que eu acho que você é o primeiro engenheiro mecânico que eu conheço na minha vida. Cara, na minha vida, na minha história. Vocês já conheciam vocês aí do bastidor? Ninguém conhece. Engenheiro mecânico são poucos. Sim. Nem sei quantas turmas que formam por ano, mas talvez forma, a galera vaza. Turma. Aí, ó. Nem tem mais turma hoje formando aqui um Arama, fechou. Então a estratégia ela é específica. Você conseguiu achar os caminhos. Sim. Através da sua história, e eu já percebi uma coisa, que você é bem, assim, uma pessoa intuitiva e proativa, né? Você, poxa, primeiro vai lá, fecha o negócio, depois vai lá e aprende pra fazer e vai dando jeito. Eu até brinco, né? Falo com os meus mentorados lá, cara, qual que é a melhor forma de você aprender alguma coisa ou fazer alguma coisa? É pagando ou recebendo? Recebendo. Então fecha serviço, depois vai aprender como fazer. Estuda, se vira, faz parceria. Você vai conseguir fazer. Dá um jeito. Um jeito vai sair. Que legal, cara. Que legal. Parabéns. E você teve algum mentor, por falar nisso? Cara, meu mentor, eu falo, muito foi a vida. A vida me ensinou muito, mas um dos que me ajudou muito no começo foi o Thales, depois teve o Alaor, né, que foi meu sócio também, ele que deu uma base muito boa. E, cara, não pode deixar de falar da minha esposa, né? Minha esposa foi a mentora da vida, a base de tudo ali. Legal. E tem alguém que te inspira, que você olha hoje, assim, que tá em alta no mercado, que você fala, cara, eu sigo essa linha aqui, me inspiro muito nele, são pessoas que têm uma conexão mais forte? Cara, hoje, né, falando assim, né, mas uma pessoa que depois eu comecei a entender, né, porque até para acompanhar, tá? Porque ele é bem low profile, né, não aparece muito. É o Beto Carvalho, que me convidou pra mentoria lá, eu sou mentor, cara, o cara é fenomenal. O cara é super humilde, gente boa demais, espetacular na parte de venda, manja muito, né? E outra pessoa que eu gosto muito de acompanhar é o Jojota, cara. Também, JJ é fantástico, não tem o que falar, né? Cara, mentalidade ali é absurda. Eu acho que ele é um excelente comunicador. Muito. O cara sabe comunicar. E de forma simples. Performance, né, cara? Veio da parte do universo de atleta, então. Sim. Muito top. Ele consegue trazer a conexão pros negócios muito rápido. Muito massa. Hoje, na minha visão, são esses aí que eu me inspiro. Bacana. Tem algum projeto que você sentiu muito orgulho, que você falou, cara, esse daqui me encheu de orgulho, me mostrou que eu sou capaz? Tem vários. Tem algum especial que te tocou mais, que você lembra, que foi um projeto que te deu muito trabalho, mas te deu muito orgulho? Cara, deixa eu lembrar uma aqui. Pô, teve o Golden Lake aqui, o condomínio Golden Lake, ali perto do shopping. Sei. Aquelas coberturas ali, os projetos, foi tudo eu que elaborei. É? Aquele vão livre. Do portal ali? Do portal. Nossa, ficou bonito, hein? Livre. É o condomínio mais top da cidade. Da Cancela ali, né? Então, a cobertura da área de festa também, as outras coberturas ali. Acho que foi um projeto muito legal que eu fiz ali. Ficou muito bonito, inclusive. Foi muito, muito bom ali. Teve algum momento que você pensou em desistir da carreira? Há vários. Vários, todo mundo já passou por isso, né? Não tem como. Então, tem momentos de baixa, de desanima mesmo, né? Então, você fala, pô, isso é pra mim? Será que tô fazendo certo? Será que é isso mesmo, né? Então, teve vários momentos, tanto no início, principalmente no início, mas recentemente também, às vezes bate, né? Fala, cara, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso mudar de ramo? Mudar de ramo, ou faço outra coisa, né? Às vezes você vê, pô, tanto outros ramos ganhando mais dinheiro, você fala, será? Bate aquele negócio Mas, cara, eu amo o que eu faço, eu não vou parar de fazer isso, não. E assim, depois que você entrou na parte de engenharia mecânica, você descobriu um universo novo ou você já imaginava que seria isso? Eu descobri abertura de possibilidades, né, de network, assim, de encontrar pessoas, né? Então, foi mais recente aí, nos últimos 2 anos aí, nos últimos 2, 3 anos aí, esse network mais que eu fiz muito intenso, né? De que a engenharia mecânica abre muitas portas, né? Principalmente se for trabalhar tanto para a área industrial, tanto para a área estrutural, né? Também metálica, que seja, ou produtos mais do dia a dia que qualquer pessoa pode contratar. Por exemplo, você pode construir um barracão, um galpão, você pode construir uma casa metálica, né? Então, eu posso vender para você. E isso proporciona você poder chegar a pessoas muito influentes, né? Então, vai Neymar. Acesso. Então, você consegue, por exemplo, vender casas de alto padrão em estrutura metálica. Muito hoje construindo, né? Então, isso é uma área que dá para atuar. Mas a área industrial legal é o quê? Você atende indústrias gigantes, né? Então, por exemplo, eu fiz projeto para Tetra Pak, né? Então,
pega aí na sua casa, olha qualquer caixinha de leite embaixo, você vai ver lá, Tetra Pak, que é a empresa que faz aquelas embalagens. Que legal. Então, foi um projeto que a gente fez lá também, foi muito legal. Então, assim, você poder atender essas indústrias, né? Então, a indústria da Danone. Pô, quem era criança, atendeu a Danoninha, né? Então, minha Danoninha. Então, tudo isso é muito legal você entender que você pode trabalhar no off dentro dessas empresas que criam coisas que todo mundo utiliza no dia a dia. Interessante. E qual que é a maior dificuldade que você vê no mercado de engenheiro mecânico? A maior dificuldade... São pessoas mais introspectivas, hoje, né? falta de trabalho, ou Então, talvez por ser interior. Então, colocando a minha realidade aqui, né? Que eu sou do interior, né? O interior que é muito difícil. Então, por isso, um dos pontos, né, que eu consegui destacar aqui na cidade é porque eu faço a parte de história metálica. Então, você acaba conseguindo fazer bastante projetos. Mas, se você for focado em indústria, cara, não adianta você ficar na cidade de interior. Você tem que ir para um grande centro, senão você vai ter que ficar viajando, né? Então, tem isso, né? E hoje, né, a maioria dos engenheiros mecânicos, cara, são pessoas que, querendo ou não, né, a engenharia mecânica é uma engenharia difícil, tá? Por assim dizer, né? Então, o pessoal que entra para engenharia mecânica normalmente é mais nerdolas, né? Então, gostam muito de estudar, né? E ficam muito ali, inquieto ali, e a pessoa acaba esquecendo da parte de venda. Por quê? Se você tem uma empresa, você precisa vender. E se você vai trabalhar com engenharia mecânica, não sei se você for trabalhar para uma empresa ou para alguma outra pessoa, você vai ter que desenvolver essa parte, né? Então, o que acontece? Ainda assim tem que vender, né? Tem que vender. Tem que vender uma ideia. Tem que vender uma ideia, alguma coisa, né? Mas a maioria dos engenheiros mecânicos que eu vejo, ou ele trabalha para alguém, né? Ou para alguma indústria, né? Então, difícil você ver engenheiro mecânico que tem uma empresa, né? Então, as que tem, estão voando porque tem poucos. Tem muito pouco no mercado, cara. Tem muito pouco. Aqui tem muito engenheiro autônomo, tá? Mas empresa mesmo, assim, que tem estrutura, que consegue fechar contratos muito grandes, são muito poucos, né? Porque o pessoal não sai para venda, não sai para rua, fica muito na parte técnica. Não tem prospecção ativa. Não tem prospecção ativa. Eu até brinco, né? Eu falo que técnica não paga boleto. Você não vai chegar, eu não vou chegar a vender um serviço para você e vou falar da parte técnica. Você não quer saber qual que é o tipo de vidro que é usado nesse copo. Você quer saber se o copo é bonito ou não e se vai funcionar para sua realidade. É isso aí. Isso você tem que mostrar. Né? E o pessoal esquece muito disso. E o que te instiga mais? Resolver problema ou criar novas soluções? Eu gosto muito de resolver problema e criar nova solução, os dois. Então, eu gosto de criar produto, eu gosto dessa parte de desenvolvimento de produto, eu acho muito legal, né? Por conta do solar, que me proporcionou isso, criar novos produtos, tá? Para a área, então desenvolver coisas novas. E também a parte de resolver problema. O que eu mais faço, né? O que mais know-how da minha empresa é laudo estrutural metálico. Você vai fazer uma instalação de solar em cima de um galpão. Você tem que saber se aquele galpão vai suportar a carga das placas. Senão vai cair, pode sofrer algum acidente, né? E um dos focos mesmo da minha empresa é essa parte, né? De atender essa parte de reforço estrutural, de análise, de laudo, né? Essa parte documentacional aí que é mais criteriosa, né? Então, eu trabalho muito essa parte de laudos. Até te perguntar, como que você equilibra a precisão com a ousadia? Porque tem projetos que são mais ousados, mas ao mesmo tempo você tem que ser preciso. E tem cliente que quer fazer o melhor custo-benefício do planeta. Cara, eu gosto de brincar um pouco com os clientes, né? Até falo isso pro cliente. Falo, cara, você consegue fazer o que você quiser? Depende do seu bolso. Você tá disposto a pagar? Se não, já muda de ideia. Entendeu? Então, se você tem dinheiro para bancar aquela ousadia, né? Para bancar aquele projeto diferente, dá para fazer. Se eu não souber fazer, eu vou contratar um engenheiro que sabe. Eu vou fechar o serviço, vou contratar um engenheiro que sabe fazer para atender a demanda do meu cliente, né? Então, tem forma de fazer, né? Então, como que os caras constroem aqueles prédios gigantes? Não é um engenheiro, são 50, 100, 200 engenheiros trabalhando no projeto. Então, um cara faz um cálculo, passa na mão de 200 até entregar. Não tem forma de fazer, depende de quanto o cliente fosse pagar, né? Então, a ousadia depende do cliente. Entendi. Só depende do bolso do cliente. Qual inovação recente que você considera um divisor de águas na engenharia? Como? Repete, por favor. Qual inovação que vem acontecendo aí no seu setor? Cara, a IA tem entrado nisso? Muito. Nossa, a IA hoje, para engenharia, para parte de ajuda com... Porque a IA para matemática ela é exata, né? Então, para parte de cálculo é exata. Se você colocar os números corretos, ela vai te dar a resposta correta. Então, ajuda muito, auxilia muito esse processo de cálculo, de
de fazer relatório, de emitir laudo, então você consegue criar relatórios mais robustos, né? Então você tem que usar a tecnologia a seu favor, então você tem que estudar sobre, não é só perguntar alguma coisa genérica para ela, então você tem que entender como que você vai perguntar, como que ela vai responder, se aquela resposta realmente tá correta, né? Então o que eu vejo muita gente usar, só pergunta qualquer coisa e esquece, né? Mas não é bem isso, né? Você tem que entender o contexto. Mas voltando ali, né, falando de inovação, né, que vem surgindo muito no mercado hoje, é a parte de estrutura metálica para casas de alto padrão. Hoje está sendo utilizado demais, cara, demais. Então tem clientes que estou fazendo projeto de casas enormes. A gente está falando de casas de 60 toneladas de aço. Nossa! Mas aí faz a estrutura inteira da casa? A estrutura bruta e depois faz o acabamento, né? Aí tem vários tipos de acabamento, pode fazer com placas de aço, placas de concreto. Tem um novo que saiu agora no mercado. Inclusive é uma das empresas lá, que o pai do Neymar sócio, que é o Lightwall, que tá vindo muito forte no mercado, que a construção fica muito rápida, muito rápida. E ela é uma inovação do steel frame ou não? Porque na verdade, o steel frame são peças leves, né? Já essa parte de casas maiores, então você precisa de vãos grandes, né? Tudo. E daí o pessoal usa, né? Vigas W gigantes, cara. São vigas que pesam 200 kg por metro linear. Então é extremamente pesado. E daí você utiliza essas placas, né? De Lightwall, tipo uma placa cimentícia, assim, para fazer os fechamentos de parede, né? Tudo. Então tem várias formas, né? Caramba, que legal. O Brasil, eu acho que é um dos sistemas mais arcaicos ainda de construção civil, né? Não, lá pra fora é absurdo. É que precisa inovar muito, né? Muito. Tanto que o steel frame não pegou, né? Não pegou porque falta mão de obra especializada. E se for ver, é um modelo de obra mais rápido, limpo, econômico. Rápido, faz do dia pra noite, só que falta, por exemplo, vai construir uma casa de steel frame aqui em Moarama, tem mão de obra, você vai ter que contratar de São Paulo, Curitiba, fica extremamente caro, inviabiliza o negócio. E também o pessoal fala que falta garantia, falta não sei o quê, mas é porque realmente falta uma empresa, falta uma empresa se estabelecer aqui. Exatamente, falta uma empresa especializada e falta o que? A cultura. O pessoal preconceito também, né? Preconceito, né? O pessoal hoje é muito da construção civil ainda, é muito dessa área, então você tem muito esse preconceito, né? Quanto tempo demorou pro pessoal começar a usar a placa Glass Rock para fechamento? Verdade. Com aço, né? Então demorou. Hoje, todo mundo só faz isso porque é mais barato, mais rápido. A laje protendida demorou muito, até esse dia era a laje de lajota. A laje de lajota, exatamente. Agora ainda tem, né? Mas... Sim. Enfim, como que você... Eu vou fazer uma outra pergunta diferente, que essa é uma curiosidade minha. Você já teve algum projeto ousado que o cliente pediu para você fazer que foi muito desafiador? Que você chamou outra pessoa para te ajudar? Já. No começo teve bastante. No começo pegava projeto sem saber fazer, né? Então, às vezes, eu pegava uma consultoria e ajuda de algum amigo ali. Mas, de vez em quando, aparecem algumas coisas diferentes. E a gente, hoje, né, graças a Deus, tem muitos parceiros. Cara, muitos parceiros, engenheiros mecânicos também, né? Então, a gente tem um grupo ali que a gente conversa. Então, tem parceiros no Sul, no Norte, no Brasil todo aí. E, cara, vira e mexe, aparece um projeto diferente e a gente, falou, cara, o que você acha? Dá pra gente, o que você vê nisso aqui? O que dá pra fazer, né? Sempre porque vale a dica de uma visão de outra pessoa ali pra te ajudar, né? É a mesma coisa eles pedem às vezes pra mim. A gente troca muito essa figurinha, assim, de se ajudar mesmo, sabe? E qual que é a tua visão de longo prazo pra área da engenharia mecânica? Cara, visão de longo prazo, meu Deus do céu, daqui 5 anos não vai ter engenheiro mecânico o suficiente pra atender a demanda do Brasil. Não vai ter. Daqui 5 anos vai estar escasso. Quem tiver no mercado, rodando no mercado, cara, se prepara pra atender. Vai ganhar muita grana. Porque vai faltar. Cara, é uma área que ninguém dá os olhos, né? A atenção. Não tem igual hoje eu falei, não tem mais turma de engenharia mecânica formando que o Moarama, por exemplo. Caramba, cara. Legal. Vamos contar então? Que a gente combinou de contar no finalzinho? Vamos. Dá só uma pinceladinha, sei que você não pode falar muito desse assunto ainda. Mas vou deixar pra você. Tá. Vamos lá, continuando a história aqui, né? A saga do... Rapaz, a saga desse capacete. Neymar Júnior, mas rapaz. E tem uma camisa, né? Tem uma camisa assinada também. No escritório. Mas a saga pra buscar isso aqui foi demorado. Porque do tempo do projeto até eu ir lá de novo, foi 7 meses. Conta a história. Então você deixou lá uma camisa do Brasil. E o capacete. E o capacete pra ele assinar. Isso. E foi embora. Deixou lá. Deixei lá com o chefe lá deles, né? Com o pessoal o engenheiro-chefe lá que cuida das obras dele.
E ficava, cara, toda semana. No começo ali eu mandei nas 3 primeiras semanas, eu mandei uma mensagem. Aí depois eu mandava uma mensagem cada uns 20, 30 dias ali pra não ficar tão chato. Mas, assinou, deu certo, deu certo. E aquela ansiedade batendo, cara, será que vai dar certo? Será que vai acontecer, né? E, cara, mês passado daí, teve um evento lá de energia solar. E um mês antes do evento, eu mandei uma mensagem. Falei, Zé, tô indo pra aí, cara. Tô indo pro Rio aí, vou ter um evento. Assinou? Vou descer e buscar. Você vai estar aí dia tal? Né? Acho que é dia 27. Você vai estar aí dia 27? Aí vou estar aqui, pode descer aqui, tô indo. Aí eu fui, desci lá no Rio, peguei um carro e desci pra Mangaratiba. Aí eu fui lá, aí deu certo, aí ele pegou a camiseta, autografada e tal, tirei uma foto com ele, tá até no meu perfil. E a gente conheceu, foi ver, porque eles estão reformando a casa, né? Eles fazem reforma direto, né? Uhum. E daí apareceu a oportunidade lá, conheci, né? Eu conheci a casa lá onde estão construindo novo, né, e tal, as outras obras que eles estão fazendo ali, e surgiu a oportunidade de fazer mais um serviço para eles. Que legal, então você vai voltar lá, vai atender eles de novo. Deus quiser sim. Deus quiser sim. Cara, que bom, eu fico muito feliz. O Moarama tá fazendo história, o Moarama tá levando o nome da nossa cidade para frente. Sinto muito orgulho, fui muito abençoado de receber você aqui hoje, né? Tem muita conversa, nós vamos bater daqui para frente ainda. Vou convidar você para o pôr de churrasco também, pra gente poder conversar. Que dê muito certo seus planos, seus objetivos. Tem alguma coisa que você quer comentar que talvez a gente não comentou aqui ainda? Não, acho que a gente falou da história toda e acho bem interessante, né? Agradecer, né, toda a equipe aqui do Podcast e principalmente Rick aí ter feito o convite, cara, muito gratificante, né, estar aqui, né, meu primeiro podcast, fala assim, meu primeiro podcast participando, muito gratificante estar aqui, agradecer realmente você aí pelo convite. Fico feliz, espero que um dia a gente caminhe junto aí, quem sabe a gente faz um networking dentro de um avião, né? Vamos fazer. Tem sonhos e objetivos grandes, então, cara, eu vou torcer muito por você, pelo seu sucesso. Deus abençoe sua jornada. Continue nessa pegada aí, cara, de ser ousado. O que eu aprendi muito com você nesse podcast é a ousadia, de pegar o serviço, mesmo que eu não souber fazer, vou dar um jeito, vou arrumar um parceiro, vou estudar, vou me virar. E olha a ousadia onde te levou, né? Então, quero aprender muito com você, quero trocar mais ideia com você, conhecer mais sobre esses novos projetos seus também, de mentoria, consultoria, uma área bacana. E agradecer aí nossos parceiros também, o Cláudia Bolos Doces Salgados, fica à vontade agora que já está se encerrando. Obrigado aí pelo patrocínio também. Agradecer a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. E é isso aí, meu amigo. Valeu!